disponibilizar para você. Beleza. Então, vamos iniciar, né, essa aula. Tá. Vamos iniciar com uma questãozinha de regra da cadeia, tá? Aí depois a gente vamos fazer 4. Uma de regra da cadeia, derivação implícita, regra da cadeia e derivação implícita. Beleza. E aí na regra da cadeia eu já vou colocar alguma coisa de... Ou talvez eu faça alguma coisa de derivação de funções trigonométricas. Beleza. Então vamos para um exemplo bem simples. Por exemplo, se eu dou uma função f de x... Desculpa. Se eu dou uma função... aula de exercício... 17, né? Vamos lá. Tá. Acho que todo mundo consegue ver. Vamos lá. Questão 1. Questão 1. Suponha que eu dê a função f de x igual a 5 seno de x ao quadrado mais 1. Então, o que é que eu quero? Eu quero calcular, via regra da cadeia, essa derivada. Beleza. Então, só para facilitar, para a gente usar a nomenclatura da f na formulazinha, né, da regra da cadeia, eu vou colocar y aqui, tá? Então, solução. Então, o que eu quero é d dx de 5 seno de x ao quadrado mais 1. Quem é isso? Tá, então vamos fazer o seguinte. Seja y igual a f de u, que eu vou chamar de 5 vezes o seno de u. E u eu vou chamar exatamente de uma função g de x, que eu vou chamar de x ao quadrado mais 1. Então, quem é f' de u? A gente sabe que a derivada do seno é cosseno. 5 é constante, então sai a constante, cosseno de u. E quem seria a derivada da g em relação a x seria 2x. Ora, então, portanto, pela regra da cadeia, o que a gente tem? Deixa eu fazer assim, portanto, para ficar bonitinho aí as notas para vocês. Portanto, quem é a derivada pela regra da cadeia? A gente sabe que eu tenho uma função, então a derivada dela, pela regra da cadeia, é a derivada da função aplicada na g vezes a derivada da g. Ora, mas essas informações eu tenho. Então, vamos substituir essas informações. Tá. F derivada da g de x. Eu sei quem é essa função, tá aqui, ó. Em vermelho. Então, tá bom. Então, vamos colocar 5 vezes cosseno, só que eu sei quem é a g de x. Quem é a g de x? X ao quadrado mais 1. Vezes a derivada da g' de x. Ora, ou melhor, vezes a derivada da g de x, g' de x. Que eu também sei quem é. 2x. Portanto, quem é dx da minha função f grande, que eu chamei aqui, essa função aqui, eu vou chamar ela de f de x. Então, quem seria a minha derivada da f de x? Seria 5 vezes o cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Se você colocar assim na prova, tá ótimo. Se não, você pode colocar simplesmente 10x cosseno de x ao quadrado mais 1. Tá bom? É a mesma coisa. Então, questãozinha simples. Questão facilmente pode cair na prova. Tá? Derivar, usando a regra da cadeia, essa simples função. Beleza.
Vamos lá. Segunda questão. Questão 2. Questão 2. Vamos fazer uma de derivação implícita, tá? Que eu comecei na aula passada e eu coloquei o vídeo no AVA essa semana, né? Quem não viu, pode ver. Quem quiser dar uma olhada, tá? Então, vamos encontrar. Então, encontre dy dx por derivação implícita de... Vamos começar com essa. X ao quadrado bem simples. Menos 5xy, a gente vai complicando. Igual a 7. Igual a 7. Ora, o que é que eu quero? Eu quero derivar essa expressão em relação a x. Tá bom, vamos lá. Deriva, solução, deriva em relação a x, ambos os membros. X ao quadrado menos 5xy mais 3y ao quadrado. Igual a derivada em relação a x de 7, que é uma constante. Questões de prova, provavelmente, duas de limites e duas de derivadas. Uma derivada implícita e uma de regra cadeia. E de limites eu vou uma por definição e uma cálculo limite normal. 4 questões na prova, tá? Já tá bom, é que tá no vídeo, então vocês podem estudar isso. Pode estudar isso, se vocês conseguirem fazer eu vou ficar feliz. Já é suficiente para mim. Tá, vamos usar a primeira propriedade da derivada, que é derivadas de funções de somas, né? Eu posso derivar cada parcela. Derivada da constante é 0. Perfeito. Então, isso é equivalente a quê? Dx 2x ao quadrado, menos, eu tenho uma constante, sai, dx do produto, mais 3 dx de y ao quadrado. Eu quero encontrar dy em relação a x. Então, essa y é uma função de x. Igual a 0. Derivada da constante, 0. Derivada de x ao quadrado, todo mundo sabe, 2x. Menos, vamos usar agora a regra do produto. Derivada do produto. Derivada da primeira em relação a x. Vou considerar essa primeira e essa segunda. Derivada da primeira em relação a x. Derivada de x em relação a x1. Tá? Vezes a segunda entrada, tá? Derivada de y em relação a x. Então, vai ficar 5, vou colocar aqui logo, né? Vai ficar 5x dy dx mais, tem um menos aqui, vou deixar o menos fora, mais 5, vou escrever assim, melhor. Vamos lá, devagarzinho, vamos fazer assim. Derivada de x em relação a x é 1, então sobra y, tá ok? Fazer assim, mais a derivada a primeira vezes a derivada da segunda, derivada de y em relação a x. Pronto, fazer só essa bem devagarzinho aqui para vocês. Beleza. Mais 3 vezes a derivada em relação a x de y ao quadrado. Pela regra da cadeia, 2 vezes y vezes a derivada em relação a y da x. Isso é 0. Ora, vamos agora fazer as continhas, né? Isso daqui dá 2x menos 5y menos 5x dy dx mais 6y dy dx. O que é que eu quero? Dy dx. Isso sendo 0. Ora, joga essas duas parcelas do lado esquerdo para o lado direito. Coloque em evidência o termo equivalente nas duas parcelas que estão aparecendo aí para vocês em vermelho e divide os elementos do lado direito, que são esses dois, pela soma. O que é isso, professor? Tá, vamos lá. Isso é equivalente a 6y menos 5x, fatores que acompanham dy dx, igual a 5y menos 2x. Ora,
dy dx é igual a 5y menos 2x sobre 5y menos 2x sobre... se eu não errei nada, deixa eu ver se eu errei alguma coisa, sobre 6y menos 5x. Tá? Confiram se está certinho. Vamos conferir. Tá? Beleza, derivar ambos os lados. Tá? Derivo constantes. Então, a partir do momento que eu derivei constantes, essa constante é zero, tá aqui. E aqui eu vou fazer a derivação da soma. Então, x ao quadrado, xy, y ao quadrado. Perfeito. Derivada de x ao quadrado 2x. Derivada de xy, a derivada da primeira, que é 1 pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. Tá certinho. Então, vai ficar menos 5y, tá aqui, menos 5x, tá aqui. dy. E a derivada de y ao quadrado, que é 2 vezes y, dy dx. 3 vezes 2, 6. 6y, certinho. Vamos colocar agora em evidência, vamos jogar para o outro lado, o termo 2x menos 5y. 2 positivo vai 2 negativo. Menos 5y negativo vai positivo. Dividido agora por quem? O fator em evidência que eu posso colocar dy dx, está aqui. Então vai ficar 6y menos 5, dividido 5y menos 2x sobre 6y menos 5x. Tanto essa resposta como essa seriam consideradas, ok? Só coloquei o sinal de evidência em menos, tá? Mas vamos deixar assim que tá bonitinho em função de y. Outra questãozinha simples, para vocês darem uma olhada que poderia cair na prova, tá certo? Perfeito. Vamos agora para mais uma de regra da cadeia. Vamos complicar um pouquinho aqui. Deixa eu olhar uma de fato complicada. Vamos ver essa aqui. Tá. Vamos pegar essa função. Questão 3. Eu vou pegar a f de x como sendo 2x mais 4 sobre 3x menos 1 elevado ao cubo. E eu quero calcular quem é a derivada em relação a x dessa função. Então, queremos... calcule f' de x. Solução? Seja y, que a gente está chamando de f de u, como sendo u ao cubo. Bem, não sei se é mais complicado, mas a gente vai fazer umas continhas aqui a mais. E né, sejam, eu espero que tenham usado aqui o plural, sejam y isso, e f de u igual a u ao cubo, e u igual a g de x igual a 2x mais 4, 3x menos 1. Ora, então, quem é f de u? F' de u é simples, né? 3u ao quadrado. E quem é g' de x? Ora, vamos usar agora a do quociente. Concorda? Derivada da primeira pela segunda menos a primeira. Deixa eu só puxar para cá que não vai dar. Opa. Menos a primeira pela derivada da segunda, se eu ainda me lembro, eu acho que é assim, dividido pelo quadrado da segunda. Quem é primeira e quem é segunda aqui? Essa é a primeira função e essa é a segunda função. Derivada da primeira pela segunda, menos a primeira pela derivada da segunda, mais o quadrado dividido pelo quadrado da segunda.
dividido pelo quadrado da segunda. Então, quem seria a derivada da função f? Pela regra da cadeia, derivada da f aplicada na g vezes a derivada da g. Vocês só precisam usar, tá? Então, quem é a derivada da f? Eu sei quem é a derivada da f. Tá aqui, ó. 3u ao quadrado. Então, derivada da f, 3 que multiplica u ao quadrado. Ora, mas a gente sabe quem é u. O u é a g de x. Então, 3 que multiplica 2x mais 4 sobre 3x menos 1 ao quadrado. Multiplicado por quem? Pela derivada da g. Opa, a derivada da g eu tenho aqui em cima. Eu não coloquei, mas vamos fazê-la, né? Derivada de 2x dá quem, pessoal? Mais 4 dá 2. Então, 2 que multiplica 3x menos 1. Eu me empolguei e não fiz, né? Ah, desculpa. Vamos colocar aqui para baixo. Eu me empolguei e não fiz. Vamos lá. Quem é a derivada de 2x? É 2 que multiplica 3x menos 1 menos 2x mais 4 que multiplica 3x menos 1, que é 3, a derivada. Quadrado disso. Aí se você fizer a continha, tá? Vou deixar aí a cargo de vocês. Mas, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Com sinal de menos, simplifica. Morre. Menos 2, menos 2, menos 12, menos 14. Menos 14 sobre 3x menos 1 ao quadrado. Depois confirma. Isso. Então, vamos colocar isso aqui, ó. Vou colocar esse cidadão aqui, tá? Esse cidadão aqui. Colocando esse cidadão aqui, dá quem, pessoal? Menos 14 sobre 3x a menos 1 ao quadrado. Ora, observa. Quadrado e quadrado aqui, ó. Então, 3x menos 1 é fator do numerador igual. Então, vai ficar, ó. Como é que vai ficar? 3 vezes 14, acho que é menos 42. Vezes 2x mais 4 ao quadrado, dividido por 3x menos 1. Deixa eu só levantar um pouquinho isso aqui, para não ficar tão pequeno para vocês. Aqui. 3x menos 1, como eu disse, tem um quadrado aqui e um quadrado aqui. Então vai ficar 3x menos 1 a quarta. Não, tá quarta. Precisa fatorar isso não, tá? Pode deixar assim. Tá bom? Então, acabou. Solução finalizada. Mais uma questãozinha simples, tá? Mais uma questãozinha simples. Tá? Tá, vamos agora fazer mais uma. Questão 4. Vamos fazer uma de derivação implícita. Tá, vamos fazer essa aqui. Deixa eu olhar aqui. Olhar uma mais... Aqui, achei. Vamos ver essa aqui. Tá, essa é interessante. Engraçada. Vamos lá. Eu quero que o quê? Derive, né? Encontre dy dx por derivação implícita. Olha essa. Parece ser bem bonitinho aqui, ó. Seno de x sobre y igual a 1 meio. E aí? Como é que a gente faz isso? Tá? Bem simples. Mas sai bem elegante. Solução. Observa que eu quero calcular derivada de y em relação a x. Então, vamos calcular. Deriva y. Derivada da função em relação a x, da seno de x sobre y, é igual a derivada em relação a x da constante. Constante eu sei que dá 0. Então, isso aqui eu sei que é 0. E aqui desse outro lado? Derivada, vamos usar a regra da cadeia. Derivada do seno de x sobre y. Então, derivada do seno a gente sabe.
cosseno. Vezes a derivada da função, lembra? Seno de f de x. Deriva isso em relação a x é seno linha de f de x vezes f linha de x. A derivada do seno cosseno, tá aqui, da f de x, que multiplica a derivada da f de x. Então, a derivada da f de x. X sobre y. Perfeito. Ora, mas isso eu sei fazer. Quem é a derivada de x sobre y? A gente acabou de usar a regra do quociente. Isso é cosseno de x sobre y vezes a derivada da primeira. Eu vou chamar isso aqui primeira função e segunda função. A derivada da primeira função em relação a x é 1. Derivada em relação a x de x vezes a segunda, menos a derivada, menos a primeira função vezes derivada em relação a x da segunda, dividido pelo quadrado da segunda. Isso é zero. Isso é zero. Ora, cosseno de x sobre y vezes derivada de x em relação a x é 1. 1 vezes y menos x que multiplica dy dx. Dividido por quem? Por y quadrado. Y quadrado. Ora, obviamente, isso daqui eu estou fazendo de forma implícita, y não é zero. Tá? E essa função, a gente sabe que cosseno está entre menos 1 e 1, mas também a gente não tem problema, isso é um número. Então, eu vou dividir isso por zero. Por quê? Porque eu vou passar isso aqui dividindo. Isso aqui multiplicando. Ora, quando eu multiplicar isso por zero, isso é zero. Então, olha só como eu vou escrever. Cosseno de x sobre y sobre y quadrado, que multiplica quem? Y menos x dy dx. Isso é zero. Ora, mas isso é zero, então isso é equivalente a dizer, vamos subir aqui, para dar tudo nessa folha. Ora, mas isso é equivalente a quem? Lembra que aqui a gente tá... Eu perdi o sinal da equivalência, né? Opa. Isso aqui é equivalente, tá? Equivalente. Pronto, vamos aumentar agora. Beleza. Então isso aqui, ó, eu vou passar para cá, dividindo. Ora, mas isso vai ser zero. Então, o que é que me resta? Isso é equivalente a y igual a x dy dx. Ora, quem é dy dx? Y sobre x. Tá? Bem bonitinho. Tá bom? Y sobre x. Mais uma questão para vocês. Para o Jameson, que é o único dos moicanos aqui. Vamos agora misturar olha aqui. Se eu faço. Tá, vamos fazer essa. Mais uma de derivação implícita, tá? Tá. Questão 5. Questão 5. Derivação implícita. Eu quero também calcular, né? Calcule dy dx dessa função y, dessa igualdade y tangente de x mais y igual a 4. Perfeito. Então, o que é que vocês precisam saber? Vocês precisam saber quem é, né? Quem é a derivada da tangente. Tá bom? Então, vamos fazer 2 em 1 aqui, né? Então, a primeira coisa é o seguinte. Solução. Quem é derivada em relação a x da tangente de x? Tá? Ora, isso aqui é a derivada em relação a x, mas a gente sabe que é a tangente. A tangente é seno sobre cosseno. E aí eu sei usar a regra do quociente. Isso é
Essa aqui é minha primeira e minha segunda. Primeira função, segunda função. Derivada da primeira função, que é cosseno, pela segunda, tá? Pela segunda. Então, eu vou derivar a derivada da... Desculpa. Derivada da seno de x pela primeira, pela segunda, menos a primeira pela derivada da segunda. Então, vai ficar cosseno de x, que multiplica dx das... Falando besteira. Seno sobre cosseno. Derivada do seno, cosseno, vezes a cosseno de x, mais, menos seno de x, vezes a derivada da segunda, derivada do cosseno, menos seno de x, sobre cosseno ao quadrado de x. Derivado o quadrado da segunda. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, isso é igual a quem? Isso é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é secante ao quadrado de x. Pronto. Então agora a gente já sabe que é a derivada da tangente. Com isso em mãos, o que a gente vai fazer? Vamos agora aplicar a derivação implícita na minha igualdade. Derivada da constante é zero e vou derivar um produto. Derivada do produto, tá? Daí, o que a gente tem? Daí, o que a gente tem? A gente tem o seguinte. Derivada do produto, tá, pessoal? Vamos lá. A derivada em relação a y. Derivada da y em relação a x. Então, vamos escrever. Que multiplica tangente de x mais y. Mais, agora a derivada a y sobra, vezes a derivada da tangente em relação a x. E isso é zero. Isso é zero. Isso é zero. Ora, isso é equivalente a quê, pessoal? Isso é equivalente a... Vou manter essa aqui, tá? Essa daqui eu não tenho mais o que fazer. Então, vou jogar ela... Vou deixar ela paradinha e vou trabalhar só com essa. Então, vamos trabalhar com essa. Então, isso aqui é quem? Y vezes. Quem é a derivada em relação a x da tangente? A gente sabe que é secante ao quadrado. Então, isso vai dar secante ao quadrado de x mais y, tá? Vezes o que está dentro. Lembra? Usando a regra da cadeia. Tá? Vezes. Derivada em relação a x da x é 1. 1 mais. Derivada de relação da y. Derivada da y em relação a x. Pronto. Isso aqui fecha. Isso é o que eu tenho. Tá? Mais a parte que eu tinha dito, vamos deixar ela paradinha. Tangente de x mais y, dy dx. Isso é zero. Isso é zero. Perfeito. Ora, então vamos agora escrever da seguinte maneira. Observa que eu tenho um produto, né? Secante da primeira, multiplica a segunda. Então vamos fazer a brincadeira aqui. Então a primeira vai dar quem? Y secante ao quadrado, x mais y, mais y secante ao quadrado, não é seno não, tá, pessoal? É secante. Isso é um C, secante. Y secante ao quadrado, mais y secante ao quadrado de x mais y dy dx. Estamos quase lá. Repete o resto. dy dx. Isso é zero. Perfeito. Tá? E agora? Agora eu tenho que isolar meu dy dx. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Esse cara aqui, ó, não tem y dy dx. Vou jogar por outro lado. Vai vir com sinal negativo. Isola dy dx. dy dx, que multiplica quem, pessoal? Y secante ao quadrado de x mais y, mais tangente de x mais y. Igual a menos y secante ao quadrado de x mais y. Estamos quase lá. Vamos agora passar
Vamos agora passar o que está do lado esquerdo, multiplicando, dividindo para o lado direito. Tá? Agora eu vou precisar... Opa, desculpa. Agora eu vou precisar de mais folha. Tá, eu vou levar isso lá para o outro lado, tá? Para a gente não se perder. Copiar. Levar isso para o outro lado. É a mesma coisa. Copiei, colei. Mesma coisa. Pronto. Então, isso daí dá quem, pessoal? Agora, vamos dividir, né? Então, isso é dy dx é igual a menos y secante ao quadrado de x mais y, repito, tá? Dividido por quem? Y secante ao quadrado de x mais y mais tangente de x mais y. Tá. Posso deixar aí? Pode. Sem nenhum problema. Nenhum problema. Tá bom? E se eu quiser simplificar? Pode simplificar. Vamos simplificar? A gente ainda pode simplificar isso melhor. Por quê? Eu posso dividir secante ao quadrado de x mais y com secante ao quadrado de x mais y, tá? Aqui, ó. Observe que esses termos aqui, ó, a gente tem igual e eu tenho tangente. Então, vou simplesmente, ó, escrever tudo em função de seno e cosseno, tá? Quando eu fizer isso, isso é equivalente a dy dx, usando as relações trigonométricas. A gente acabou de aprender, né? Aqui, ó. Quem é a secante ao quadrado? É 1 sobre o cosseno ao quadrado. Tá? E a gente sabe que a tangente é quem? Seno sobre cosseno. Quando você escrever tudo em função de seno e cosseno e simplificar, você deveria chegar em menos y sobre, se eu não tiver errado, aqui nas minhas notas, x mais y. Vocês depois dêem uma olhada, por favor. Tá? Se eu tiver errado, aí vocês depois me corrijam lá no AVA. Seno de x mais y vezes o cosseno de x mais y mais y. Mais y. Tá? E aí isso poderia também ser a resposta, tá? Tanto faz ou essa, ou essa, ou essa. Tá? Eu aceitaria ambas como resposta, tá bom? Sem nenhum problema. Se chegou até aqui e não souber o que mais fazer, deixa desse jeito, tá ótimo. Mas se quiser usar a relação, né? Que secante ao quadrado de x é igual, que a gente acabou de fazer, 1 sobre cosseno ao quadrado de x e tangente de x é cosseno de x sobre seno de x, tá ótimo. Aí substitui tudo. Opa. Seno de x sobre cosseno de x, desculpe. Substitui tudo e chega nessa fórmula aí acima, essa relação acima, tá? Isso aqui foi o que a gente usou para chegar nisso aqui. Tá bom? Perfeito. Dá tempo para mais alguma? Deixa eu ver, dá sim. Eu fiz derivação implícita, vamos fazer uma da regra da cadeia. Olha essa aqui, ó, que bacana. Regra cadeia. Ou seja, como eu já disse, isso aqui é praticar. Você só pratica fazendo. F de x igual a 2 elevado a cosseno de x. Olha que legal isso aqui. O que é que eu quero? Eu quero calcular a derivada dessa função. Ou seja, calcule f' de x. Solução. Todo mundo consegue fazer essa? Vamos lá. Seja. Senão vai conseguir agora. Seja y igual a f de u igual a 2 elevado a u. Função. E u quem? Cosseno de x. E u igual a cosseno g de x, que é cosseno de x. Ora, daí, sejam, mais uma vez, sejam. Daí, o que é que a gente tem, pessoal? Quem é a derivada da u? Da f, desculpa. Todo mundo já sabe quem é essa derivada?
é 2 elevado a U vezes ln de 2. E quem é a derivada em relação a x? É menos seno de x. Seno de x. Ora, portanto, quem é f' de x? É f' da g de x vezes g' de x. Ora, quem é f'? Eu sei quem é. É 2. Tem a u, ln de 2. Só que eu sei quem é a u. Quem é a u, pessoal? Cosseno de x. Tá aqui, cosseno de x. Deixa eu colocar maiorzinho, né? 2 cosseno de x vezes ln de 2 menos, que multiplica, né? Desculpa, que multiplica, menos quem? Seno de x. Ora, basta organizar agora, né? Organizar isso dessa forma. Menos, ln de 2 é uma constante, e o que depender de x fica aqui, cosseno de x vezes o seno de x. Pronto. Mais uma questão simples e sem problema, tá? Vamos para mais uma. Tá, vamos fazer essa última. Q6, Q7, bastante exercício hoje. Q7, derivar em relação a y, em relação a x, implicitamente, a expressão exponencial cosseno de x mais exponencial seno de x igual a 1/4. Igual a 1/4. Ora, deriva o lado esquerdo e o direito. Já vou fazer mais rápido essa, tá? É a última. Solução. Derivada da constante é zero. Então vamos derivar o lado esquerdo. Derivando o lado esquerdo, derivada da exponencial não muda. Exponencial de cosseno de x. Contudo, eu vou usar a regra da cadeia. Isso é a E de U, que a gente acabou de fazer. Quem é isso? Derivada é E de U vezes U'. A gente acabou de fazer isso. Então, quem é a E de cosseno de x? Derivada, a mesma. Não muda. Mas aí eu vou ter que derivar o argumento. Derivado do cosseno de x menos seno de x. Mais, mesma coisa. É de U novamente. Derivada é quem? É de U vezes U'. U é uma função de x. Então, derivada da exponencial seno de x, continua. Derivada da seno de x, eu sei que é. Opa, desculpa, que é y, né? Se for assim, não tem como calcular implicitamente. Isso é y. Y. Tá? Então, vamos lá. Derivada da exponencial de seno de y é a própria seno de y. Agora eu vou usar a regra da cadeia. Derivada da seno de y é cosseno de y, contudo, y depende de x. Dy dx. Isso é zero, pessoal. Ora, agora é isolar o danado do dy dx. Observa. Isso é equivalente a dy dx exponencial de seno de x vezes o cosseno de y. Isso é igual a sinal negativo, vem para cá positivo. Seno de x vezes exponencial do cosseno de x. Ora, o que é que eu tenho? Um produto vem quocientado. dy dx é igual a seno de x vezes exponencial cosseno de x sobre né, cosseno de y vezes exponencial do seno de y. Ok? Então, o que é que a gente tem? A gente tem a resposta. Simples, rápido e direto, tá? 12 minutos aí, vamos então fazer a última, para terminar em par, tá? Questão 8. Questão 8. Fiz o quê? Derivação implícita, né? Fazer a última da regra da cadeia.
Deixa eu olhar uma da regra da cadeia aqui, interessante. Eu já fiz algumas de tangente, né? Já fiz exponencial. Deixa eu pensar aqui no que. Tá, vamos fazer essa de senos e cossenos. Olha só. Quem é a derivada em relação a x dessa função? Seno do cosseno de 4x. Solução. Solução. Sejam y igual a f de u, que é o seno de u, e u igual a g de x, que é o cosseno de 4x. Ora, então, quem é derivada da u, da função f, em relação a u? A derivada do seno, cosseno. E quem é a derivada em relação a x da g de x? É quem? Eu estou usando regra da cadeia em regra da cadeia, tá? Observa que é cosseno de u função de x. Quem é isso? Isso é a derivada do cosseno de u vezes a u'. Ou seja, seno menos seno de u vezes u'. Ora, então vamos lá. Quem é a derivada do cosseno? Acabei de dizer. Menos seno de 4x vezes a derivada de 4x. Quem é a derivada de 4x? 4. Tá? Bacana, né? Perfeito. Temos tudo. Vamos agora calcular. Daí, quem é a derivada da f é nada mais é do que f' da g de x vezes g' de x. Ora, quem é f'? Cosseno de u. Só que eu sei quem é u. É exatamente cosseno de 4x. Quem é g' de x? Menos 4 seno de 4x. Ora, junta tudo agora. Menos 4 cosseno do cosseno de 4x vezes o seno de 4x. Questãozinha simples também. Tá? Só para vocês praticarem hoje, só praticando derivada. Vou agora parar a gravação. Isso eu vou disponibilizar para vocês amanhã ou hoje. Tá ok, pessoal?